Passo Fundo classificado para a final da Copinha. Empate em casa garante o tricolor a um passo de uma vaga na Copa do Brasil. O adversário a gente fica sabendo só na próxima terça-feira. Os gols do jogo, as entrevistas, você vê agora aqui no De Primeira. Fala pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no nosso canal, aqui no De Primeira, hoje para a gente falar sobre a classificação do Passo Fundo para a grande final da Copinha. O Passo Fundo chega a essa conquista depois de 3 anos disputando a semifinal. Nos outros 2 anteriores acabou parando nessa etapa de semifinal e neste ano, agora em 2022, conquista a vaga para a decisão. O adversário a gente ainda não sabe. Está entre São Luís de Juí e o Grêmio Futebol Porto Alegrense, que joga com o seu time de transição. Na primeira partida, lá no CT de Eldorado, com o mando do Grêmio, o placar foi de 1-1. O próximo jogo é na terça-feira, no 19 de outubro, em Ijuí, quando a partida será definida por quem vencer. Quem vence, avança para a grande final contra o Passo Fundo. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Se inscreve aqui no canal, deixe o seu like, que é super importante. A sua inscrição aqui no canal é muito importante. Você pode também compartilhar o nosso conteúdo, pode nos seguir também lá nas redes sociais, o @DePrimeiraPF, tá em todos os canais aí que você tenha. Tá no Facebook, tá no Instagram, tá no TikTok, tá no Twitter. Então segue a gente aí nas redes sociais, mas principalmente se inscreve aqui no canal, que o nosso conteúdo principal está sempre por aqui. Falar um pouquinho do jogo, falar do placar de 1-1, como é que se construiu, como é que foi a postura do Passo Fundo na partida de ontem. O gol do Pelotas sai muito cedo. Eram 2, 3 minutos de jogo quando o Pelotas abre o placar. Vem aquele baque que a gente fica apreensivo. Poxa, acabou muito cedo a vantagem que o Passo Fundo havia construído lá em Pelotas, porque com 2, 3 minutos já está 1-0 para o Pelotas, se foi aquela vantagem. Mas o Passo Fundo, como depois você vai ver na coletiva, o técnico Marcelo Caranhato, eu faço essa pergunta para ele, como um time maduro, como um time experiente que soube absorver aquele gol e poucos minutos depois, questão de 3 minutos depois, o Passo Fundo já empata o jogo. E aí volta para aquele patamar inicial de vantagem do Passo Fundo. E aí o Passo Fundo começa a administrar um pouco mais a partida, tenta alguns avanços, mas sem se descuidar defensivamente, porque o empate já servia para o Passo Fundo, tanto é que o placar termina 1-1 e o Passo Fundo está na decisão. O Passo Fundo termina o primeiro tempo dessa maneira, administrando, vem para o segundo tempo esperando um pouco mais o Pelotas, que aí obviamente precisaria se abrir, precisaria ir mais para o ataque para buscar o gol que lhe daria o direito de disputar os pênaltis, e o Passo Fundo tenta aproveitar então esses contra-ataques, esses espaços que foram abertos. Até teve algumas boas oportunidades, mas não conseguiu converter em gols. Placar de 1-1 e o Passo Fundo com a vaga na final da Copinha. Vamos assistir a coletiva do técnico Marcelo Caranhato avaliando essa partida e a classificação do tricolor. Na verdade é uma competição paralela, uma competição diferente, o mata-mata, né? Você precisa saber jogar os 180 minutos. Quando a gente fez o primeiro jogo, a intenção nossa era levar uma vantagem, né? Para que o segundo jogo a gente tivesse uma tranquilidade maior. A gente sabe que quando você chega em jogos decisivos, há alguns elementos extras, como a tensão, como a pressão, e isso acaba em alguns momentos limitando o atleta, né? O potencial do atleta. Então a gente tentou passar muita tranquilidade, confiança ao grupo, né? Porque a gente sabia do nosso potencial e que teríamos que ter um jogo equilibrado, ter maturidade para saber jogar o jogo e acabar se impondo em relação ao adversário. A gente sabia das dificuldades que ia enfrentar com uma equipe como o Pelotas, pela qualidade individual, pela qualidade coletiva. E quando você joga com um adversário que ele arrisca, que ele joga tudo ou nada, que ele não tem mais nada a perder se não vencer o jogo,
se torna um jogo mais difícil, né? Mas a gente teve lucidez, teve muito equilíbrio quando a gente levou o gol. No lance seguinte a gente conseguiu efetivar e fazer um gol de empate, né? A partir daí se tornou um jogo de detalhes. Nós tivemos 3, 4 bolas para definir, para fazer o 2-1, eles também tiveram 1 ou 2. Jogo muito parelho, né? Que a gente conseguiu no momento que a gente estava melhor, principalmente no jogo de ida, fazer o placar que hoje nos credencia uma final de competição. Além de estar uma equipe muito bem treinada, professor, isso é assunto do dia a dia, as trocas, principalmente no segundo tempo, têm produzido efeitos positivos. Por isso que o Passo Fundo está com essa invencibilidade. A gente conhece muito bem esse grupo, né? A gente está trabalhando há mais de 8 meses com esse plantel, então você conhece a característica de cada atleta. Isso facilita na hora da troca, de você fazer uma avaliação mais precisa do momento do jogo e tentar utilizar, ser muito preciso na característica que o jogo está precisando para que você possa levar vantagem em relação ao adversário. E para mim é muito confortável porque eu acredito e confio em cada um deles. Então, todos os jogadores hoje que fazem parte do grupo do Passo Fundo jogaram já tiveram a sua oportunidade. E a gente tenta ser o mais justo possível, tentando aproveitar e potencializar a característica deles, de cada momento, de cada jogo, de cada fase dessas partidas decisivas. E a gente hoje, mais uma vez, né, jogadores que entraram no segundo tempo, deram conta do recado, mantiveram em alguns momentos ainda, elevaram o nível da competição, e espero que a gente possa conseguir terminar bem a competição, e terminar bem a competição seria com o título. E essa importância que todo mundo tem dentro do grupo é fundamental, porque todo mundo fica concentrado, ligado, todo mundo fica pronto para qualquer momento que a gente tiver que utilizar, eles entrarem e dar conta do recado. O Passo Fundo sofreu um gol e conseguiu marcar o gol de empate rapidamente. Isso é a maturidade do grupo, é a tranquilidade que o Passo Fundo tem para jogar? Se deve uma equipe madura, uma equipe experiente, né? Uma equipe que reagiu logo após o gol, porque você tem condição técnica, você tem uma estrutura bem definida. E aí eu eu conversei com eles na palestra que, independente do resultado, a gente precisava estar organizado. Uma equipe organizada, ela está mais próxima de fazer o gol e ela é mais difícil levar o gol. Então, logo após que a gente sofreu o gol do Pelotas, a gente teve uma reação imediata, conseguiu igualar o placar e conseguiu mantê-lo até o final. E aí, utilizando a vantagem que a gente fez na ida, conseguiu passar a fase final, o último jogo, a decisão, que agora a gente vai aguardar o jogo de Grêmio e São Luís para ver quem que é o finalista, né, que vai disputar a final com a gente. Quem que o senhor imagina assim que tem possibilidade técnica de passar, ou quem vem vai ter que inventar de qualquer maneira, né? Jogos decisivos são muito iguais, assim, são muito equilibrados, né? O time do Grêmio é um time jovem, um time com muita qualidade. Eu acho que a juventude conta a experiência, mas são duas equipes muito qualificadas e vejo que também, da mesma forma que não tinha favorito aqui, não tem lá, né? A gente vai ver quem vai ser a segunda equipe a passar aí a final da competição para disputar o título com a gente. Já estava sem o Wilson Júnior e hoje o Lagoa, que faz aquela mesma função, também saiu sentindo preocupação com aquele setor do campo. A gente, se você analisar fisicamente, fisiologicamente, esses dois confrontos, é difícil você cobrar alguma coisa dos atletas, principalmente no segundo tempo. A gente viajou mais de 1.300 quilômetros em 3 dias, jogou na quarta e jogou no sábado, são 48 horas. Nós tivemos uma conversa na comissão técnica essa semana e a gente sabia que ia perder 1 ou 2 jogadores. É impossível você trabalhar no limite físico, né, você expor o atleta a essa questão física e você não ter uma lesão. E, infelizmente a gente teve a lesão, do Wilson, agora teve a lesão do Lagoa. Espero que a gente possa ter uma notícia boa amanhã na hora do exame, que sejam lesões superficiais, que a gente possa ter esses 2 atletas aí para a final da competição. Principalmente o Wilson tem chance de voltar? É muito cedo
definir agora se o Wilson vai voltar ou não, né? Ele deve fazer um novo exame na segunda ou na terça, e foi grau 2, né? E grau 2 é de 15 a 20 dias, então isso demanda tempo, né? E, bom, enfim, todos os atletas que nós temos hoje são subprofissionais, então a gente consegue diminuir aí o tempo de recuperação, né? E a gente conta com os dois. Vamos torcer que eles possam se recuperar o mais rápido possível para a gente ter a final. Programação do Passo Fundo agora, descanso, quando é que retoma os treinos e sem saber ainda, né, quem é o adversário? A programação está terça-feira de manhã às 9 horas, a reapresentação, né? Aí vai ser feita uma avaliação individual do grupo todo para tentar recuperar esses atletas da melhor forma possível, deixar em mínimas condições assim para você jogar uma final, né? 2 finais tão importantes como essa. Tá certo, obrigado, Marcelo. Ao final do jogo, nas entrevistas que a gente faz ali na beira do campo, com os jogadores saindo ali, ainda comemorando, eu perguntei para quase todos que eu entrevistei se havia uma preferência entre Grêmio e São Luís. Além daquele discurso tradicional de que não importa o adversário, quem quer ser campeão tem que ganhar, tem 2 equipes qualificadas do outro lado, também os jogadores foram muito sinceros, e tem que ser mesmo numa situação dessas, e dizer, olha, a gente prefere o Grêmio. Por quê? Porque se o Grêmio avançar a final, se o Grêmio passar para a final, o Passo Fundo já está na Copa do Brasil do ano que vem. Como o Grêmio já tem vaga assegurada na Copa do Brasil, então essa vaga já ficaria automaticamente com o vice-campeão, caso o Grêmio seja o campeão. Então, mesmo o Passo Fundo perdendo a final para o Grêmio, caso o Grêmio avance, né, o Grêmio tem que passar pelo São Luís, essa vaga na Copa do Brasil já fica aqui para o Vermelhão da Serra, e também a vaga para a disputa da Recopa Gaúcha do ano que vem, com o próprio Grêmio, que é o atual campeão gaúcho. Então, para efeitos de projeção de 2023 para o Passo Fundo, obviamente que é melhor que o Grêmio consiga avançar, que o Grêmio consiga passar pelo São Luís. Eu tenho minhas dúvidas se isso é possível, porque o São Luís tem rigorosamente a mesma campanha que o Passo Fundo, com a diferença de gols pró. A média de gols marcados do São Luís é um pouco melhor que a média do Passo Fundo. Já o Grêmio, se o Grêmio passa, o primeiro jogo da final será lá no CTL Dourado, em Porto Alegre, ou melhor, Eldorado do Sul, ali do ladinho, e o jogo da volta aqui no estádio Vermelhão da Serra. Essas decisões estão marcadas para o domingo, dia 6 de novembro agora, já no domingo que vem, e o jogo da volta na quarta-feira, dia 9. Então, o Passo Fundo do torcedor, prepare-se, ou dia 6 ou dia 9 você tem que ir para o estádio. Falar um pouquinho também do público, né? Tivemos um público até considerável, era um sábado à tarde, a gente sabe que tem gente que trabalha, tinha a final da Libertadores, que obviamente também acaba tirando algum torcedor, mas tivemos um público razoável. Agora, na final, né, gente? Poxa, vamos lá. Na final, independente de quem for o adversário, se for o primeiro ou o segundo jogo, tem que ir, tem que lotar o Vermelhão da Serra, tem que botar lá 7, 8 mil pessoas, porque o Passo Fundo está merecendo. Fazer um destaque aqui no nosso vídeo para falar de um problema também que o técnico Marcelo Caneato pode ter agora para a final, porque o Wilson Júnior já não estava jogando, ele é ponta direita, por uma lesão. Está trabalhando para se recuperar para tentar voltar para a final. E ontem, o autor do gol do Passo Fundo, Lagoa, que é o substituto imediato daquela função, também saiu sentindo. Ele vai fazer exames na segunda-feira para ver qual é o grau de lesão, o que aconteceu, se ele fica à disposição para o primeiro jogo da final ou não. Senão, o técnico Marcelo Caneato vai ter que contar aí com alguma improvisação ou com o Baianinho, que também é da função. O Baianinho, você lembra, lá na divisão de acesso ele atuava bastante. Porém, ele estava lesionado, ficou bastante tempo fora, e agora que ele está voltando, ficou à disposição no jogo deste sábado. Agora que ele está voltando, então tem um pouquinho de dificuldade também de colocar o jogador que a recém está voltando, está se ambientando novamente. A gente tem que torcer muito aí para que o Wilson Júnior e o Lagoa ontem fez uma partida muito boa. Talvez tenha sido a melhor atuação dele com a camiseta do Passo Fundo. Foi muito bem o Lagoa, foi muito bem o Janderson também, os dois pontas ontem tomaram conta. E no segundo tempo ali, quando o Janderson e o Carvalheira começaram a triangular, fazer troca de passes no lado direito, foi um Deus nos acuda para a defesa do Pelotas. Então,
Tomara que esses jogadores todos estejam aptos, que o Wilson Júnior possa retornar, ou que o Lagoa também esteja pronto para o jogo, porque são opções a mais para o técnico Marcelo Caranhato. Vamos ver os gols do jogo, os gols que deram a classificação para o Passo Fundo. Agora tudo é final e claro que você vai saber de tudo aqui no De Primeira. Então, mais uma vez eu peço, se inscreve no canal, deixe o seu like aqui no vídeo, compartilhe o nosso conteúdo. Esse é o De Primeira, aqui a gente fala do futebol da nossa cidade.